Olá, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês aqui, a convite da IESEC, para a gente falar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Quando o pessoal da IESEC me convidou para fazer esse webinar com vocês, para um curso que visa mostrar para vocês a realidade do nosso país em relação ao cumprimento desses objetivos, a primeira preocupação que eu tive foi a de tentar desmistificar algumas inverdades, algumas mentiras, né, que contam a respeito da educação brasileira, principalmente pessoas que dizem que no passado a educação do Brasil era muito melhor. Essa percepção, ela está muito associada a um processo de desconstrução que a gente tem no momento atual, que passa muito por um olhar que precisa ser considerado, né, como sendo um olhar distorcido da realidade. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles colocam algumas metas importantes, e eu vou compartilhar uma apresentação para que fique mais fácil, né, da gente trabalhar, inclusive com dados, para tentar mostrar para vocês essa desmistificação a qual eu falei no início, né? Nós vamos falar, obviamente, do objetivo número 4, que é o da educação de qualidade, que tem como principal propósito garantir o acesso à educação. A educação, no nosso país, ela não era garantida a todas as pessoas. Essa é uma conquista de muita luta ao longo da história do nosso país. A gente sabe que quando a educação chega no Brasil, ela não chega para todos, e ela demorou muito a chegar aqui e se constituir como um bem de todas as pessoas, de todos os cidadãos. E no mundo a gente vive uma realidade muito parecida em relação ao que a gente assiste aqui, né? A educação, ela não atende a todas as pessoas da mesma maneira. Óbvio que os desafios, eles são maiores em alguns lugares do que em outros, e no nosso país a gente ainda tem desafios muito grandes, é sobre eles que a gente vai falar, no intuito mesmo de mostrar para vocês quantas oportunidades existem para que vocês possam atuar de uma maneira empreendedora, contribuindo com a sociedade, com a sua própria formação, seja em qual área vocês atuem, é muito possível que vocês deem algum tipo de contribuição para a melhoria da qualidade da educação no nosso país. E dentro desses objetivos, dos ODS, o número 4, que fala da educação de qualidade, ele coloca que a gente tem como principal objetivo garantir o acesso à educação. Primeiro, garantir o acesso, né? Então vamos destrinchar isso, né? Garantir o acesso significa garantir que todas as crianças estejam na escola. E a gente vai ver números aqui que comprovam que isso não era um fato no passado. Daí o porquê de eu dizer para vocês que a gente precisa desconstruir essas falsas ideias de que a educação no passado era melhor do que hoje. A educação que a gente pede hoje é uma educação que seja inclusiva, que permita que todos estejam com alguma condição de aprendizagem, o que também é um fato. No passado, essa educação não atendia plenamente a todas as pessoas que precisavam. Uma educação que seja de qualidade. Uma educação de qualidade é uma educação que permita que as pessoas tenham nos sistemas educacionais conhecimentos necessários para que elas enfrentem os problemas que vão aparecer ao longo da sua vida. Por isso que a gente tem hoje, dentro das escolas, né, sistemas educacionais que têm como principal propósito ensinar as crianças que elas podem aprender a vida toda, de maneira contínua e de maneira plena, que elas podem também aprender a conviver com outras pessoas respeitando as diferenças, que elas podem aprender a ser, né, a conhecer a subjetividade delas e no mundo em que elas vivem entender qual o propósito de vida que elas terão e estarem prontas para executar isso, né? De modo geral, esses desafios colocados, eles falam também que a nossa educação, ela precisa ser equitativa. E o que significa isso? A educação, ela não pode ser igualitária, ela precisa ser uma educação que equilibre as diferenças para que as pessoas diferentes tenham, na medida da sua necessidade, um processo educacional que permita que elas vençam e superem os desafios que vão aparecer. Vamos pensar, por exemplo, nas pessoas com deficiência, que antes não podiam frequentar as escolas simplesmente porque as escolas não estavam preparadas adequadamente, até em termos de arquitetura, para recebê-las. Hoje a gente sabe que os projetos de escola têm que levar em consideração a necessidade de pessoas com deficiência também frequentarem a escola. Pessoas com qualquer tipo de deficiência, por exemplo, uma pessoa surda, ela tem o direito de aprender, então para isso tem que ser assegurada a ela a condição de que ela tenha um ensino na linguagem brasileira de sinais, em Libras, com
intérpretes de Libras nas salas de aula em que seja necessário para que ela possa efetivamente exercer o seu direito de aprendizagem. Promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A educação, ela não é apenas ensinar a ler e escrever, ela não é apenas ensinar as disciplinas da escola, mas ela também tem um significado importante mesmo na educação básica, que é preparar as pessoas para o mundo do trabalho, não necessariamente para uma profissão, mas preparar para o mundo do trabalho. Que mundo é esse? Que divisão internacional do trabalho predomina agora? Quais são as perspectivas que os jovens, as crianças e os jovens têm em relação ao seu futuro? Então, a escola e os sistemas educacionais, que também não estão apenas nas escolas, a gente tem que pensar nisso, né? A função da família é primordial, a função da sociedade, de modo geral, na formação educativa, educacional, ela tem que ser considerada. Então, quando a gente observa essa problemática toda que está posta, a gente entende que esses objetivos, eles têm com clareza um desafio grande posto para todas as sociedades no mundo inteiro e, em particular, no Brasil. Os nossos desafios são ainda maiores porque a gente tem alguns desses itens que não estão plenamente atingidos e a gente trabalha para que isso aconteça. Então, quando a gente observa, né, a realidade do Brasil, só para numerar um pouco qual é a questão principal que a gente tem que enfrentar. A educação no Brasil, nós temos aproximadamente 48 milhões de matrículas nas escolas brasileiras, que são divididas em diversos níveis, né? Níveis de governança, vamos dizer assim, tá? As escolas que são mantidas por municípios, as escolas mantidas por governos estaduais, as escolas mantidas pela União, pelo governo federal, e também as escolas que, embora públicas, prestem bem atenção nisso, são escolas que são de um sistema público, porque a educação é um sistema público, elas são de iniciativa privada, ou seja, aquelas escolas particulares que recebem algum tipo de pagamento para poder funcionar. Não que as demais não recebam, mas a iniciativa de manutenção delas é com recursos orçamentários públicos dos municípios, dos estados e da União. São 48 milhões de alunos matriculados, sendo que 48% dessas matrículas estão nas escolas municipais. São 2 milhões e 200 mil professores, 2 milhões e 200 mil docentes, 48% deles também nas escolas municipais. Isso dá a dimensão de que os municípios têm um desafio muito grande a superar, e é lá nos municípios, é aqui nos municípios, é nas cidades onde nós vivemos, e que esses problemas são ainda maiores. Então, se você pensa em termos mesmo de atuação, vale muito a pena olhar para as necessidades das cidades. Se você pensa no empreendedorismo social, vale a pena olhar para essas escolas municipais que requerem algum tipo de apoio da sociedade para complementar os projetos educativos que vêm sendo desenvolvidos. São 180 mil escolas, 60% delas mantidas pelos governos municipais. Então, é como eu estou falando para vocês, 108.318 escolas no Brasil precisam de algum tipo de suporte, precisam de algum tipo de apoio, e mesmo que não seja dentro das unidades escolares, que seja em apoio ao que essas unidades escolares fazem, o empreendedorismo social, esse empreendedorismo que pode ser feito por jovens como vocês, é muito importante, é muito relevante. Se a gente observar esses números, né, a gente tem aqui uma comprovação do que eu tinha falado para vocês. Em perspectiva histórica, olhem os dados apresentados na parte de baixo aqui, nesse gráfico de baixo em azul. Em 1970, nós tínhamos 48% das crianças entre 4 e 17 anos matriculadas nas escolas. Esse número ele foi crescendo ao longo das décadas e chegamos a 2017 com 96,4% das crianças de 4 a adolescentes de 17 anos matriculados nas escolas. Então, quando alguém diz assim, no passado a escola era melhor, será que era mesmo? Esses números mostram que no passado a escola não recebia todas as crianças e todos os adolescentes. Ou seja, ela não era uma escola que incluía, que absorvia a demanda, era uma escola para poucos. Era uma escola que, na década de 70, não atendia nem a metade das crianças que precisavam de escola. Logo, não é verdadeira a frase que diz que no passado a escola era melhor. E a gente ainda tem muitos desafios na atualidade. A meta número 1 do Plano Nacional de Educação tenta levar até 2024 elevar o número de matrículas em unidades escolares que atendem a crianças de 0 a 3 anos de idade, que a gente chama de creches. Gente, creche é escola, ok? A creche faz parte de um sistema educacional, é um direito que todas as crianças têm,
frequentar uma escola. A creche ela não é feita apenas para as mães deixarem as crianças para poder trabalhar, para os pais deixarem as crianças para eles poderem trabalhar. Não é nada disso. A creche já foi isso. Só que hoje, a creche é compreendida na legislação como a fase inicial do processo educativo. Então, deveria ser assegurado a todas as crianças o direito de frequentar uma escola já desde que nascem. Mas peraí, cuidar de uma criança, bebê, não é obrigação da família? Óbvio que é, mas educar essa criança, educar esse bebê desde a mais tenra idade é também uma função do sistema educacional brasileiro. E a gente, infelizmente, ainda não atende plenamente a essa faixa etária. Aliás, é a que está mais distante de ser atendida. Nós temos apenas 35,6% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em sistemas educacionais, matriculadas em escolas. E a grande maioria dessas crianças não está no setor público, não está nas creches públicas. Uma boa parte delas está em creches privadas, em escolas privadas, onde talvez a qualidade não seja mais adequada. Agora, nas demais faixas etárias, observem, nós temos um atendimento que ainda também não atingiu a plenitude. Entre 4 e 5 anos de idade, 93,8% das crianças estão matriculadas, ou seja, a gente ainda tem aqui 6,2% de crianças, nós estamos falando de milhões de crianças que estão fora do sistema educacional. De 6 a 14 anos é a maior meta atingida, 99,3%, e de 15 a 17, um outro desafio. Apenas 91,5% dos adolescentes, dos jovens de 15 a 17 anos estão matriculados, porque apenas 91,5%. Porque nós temos ainda 8,5% desses jovens que deveriam estar estudando e não estão estudando. A evasão escolar é muito grande, então a perda de recursos nesse setor da educação, nessa fase da educação, também é muito grande. Está aqui um outro grande desafio para projetos de empreendedorismo social. Primeiro, olhar para a infância, para a primeira infância, de 0 a 3 anos, e depois olhar para a adolescência, onde a gente ainda não tem, perdão, de 0 a 5 anos, né? E depois olhar para a adolescência, onde a gente ainda não tem a plenitude desses jovens atendidos pelo sistema educacional e nem dessas crianças atendidas pelo sistema educacional. Eu vou falar mais alguns números para que a gente possa compreender qual também é um desafio em termos de qualidade, né? Na alfabetização, no terceiro ano, aqui são dados da Prova Brasil, né? Essa Prova Brasil ela é feita em várias modalidades, perdão, essa é da ANA, né? Da Avaliação Nacional de Alfabetização, aqui a gente está pegando alunos do terceiro ano, da rede pública, e com nível de proficiência suficiente em escrita, leitura e matemática. E olhem, em nível Brasil, né, as crianças brasileiras atingiram apenas 66% de proficiência suficiente na escrita. Ou seja, 34%, aproximadamente 33,8% das crianças não desenvolveram habilidade de escrita suficiente no terceiro ano do ensino fundamental. De leitura, 55% das crianças, em média, no Brasil, não atingiram com plenitude a proficiência para a leitura de textos no terceiro ano. E matemática, também o mesmo desafio. Mais da metade das crianças não aprenderam a matemática suficiente para a idade delas no terceiro ano. Logo, aqui a gente tem um nicho importante onde você pode atuar com um projeto de empreendedorismo social, com algum tipo de reforço escolar para atender a essas crianças que não estão atingindo resultados melhores, né? De leitura, de escrita e de aprendizagem de matemática, porque isso vai impactar naquela coisa da aprendizagem ao longo da vida. As crianças que aprendem menos nessa faixa etária, elas vão ter mais dificuldade para aprender com plenitude quando elas chegarem à adolescência, quando elas forem para o ensino médio. Aqui no quinto ano do ensino fundamental, olha lá, língua portuguesa e matemática, né? No quinto ano, 60, vamos pegar os números do Brasil, que é mais fácil, né? A gente está falando de nível do país inteiro e tal, é mais fácil da gente entender esses números. 60% das crianças tiveram aprendizagem adequada de língua portuguesa no quinto ano do ensino fundamental. Em matemática, 48,9%. Pô, então as escolas não estão funcionando adequadamente? Esse é o desafio, é melhorar a qualidade do ensino. E aí tem também uma possibilidade de contribuição de universitários, de estudantes, para que possam ajudar
a melhorar essa qualidade educacional, porque a educação não se faz só na escola. Então, os projetos de reforço escolar, de ampliação do tempo de permanência dos alunos nas escolas, eles são importantíssimos. E a gente tem algumas limitações de orçamento público para dar conta de atender a essas necessidades. Então, você que está assistindo a esse webinar, você que está fazendo essa formação, pode observar isso e tentar pensar assim, caramba, como é que eu posso contribuir para que esses números sejam melhorados? Óbvio, se você puder desenvolver algum tipo de reforço escolar com essas crianças, de alguma maneira, você vai estar contribuindo muito para que a gente melhore esses números. Agora, olha como é assustador quando a gente vai para as fases finais do ensino fundamental. Quando pega a criança lá no 9º ano e faz a mesma avaliação para verificar quanto que ela aprendeu de língua portuguesa e matemática, os números caem muito. Menos de 40% das crianças aprenderam a língua portuguesa adequadamente no 9º ano do ensino fundamental. E matemática, menos de 22%. Gente, é assustador o abismo de qualidade educacional e o desafio que a gente ainda tem na educação brasileira. Compreendem isso? Então, quando alguém fala assim, caramba, mas no passado se ensinava melhor, os números eram piores. E eles podiam até ter uma ideia de que poderiam ser melhores, porque a maior parte das crianças estava fora da escola. Hoje essas crianças estão dentro da escola, só que a qualidade da educação não está atendendo plenamente à necessidade delas. Por que que isso acontece? Tem várias causas possíveis. Uma baixa qualidade de alimentação, um problema de estruturação familiar. Então, aí também tem muitas possibilidades de atendimento. Programas de reforço da alimentação de crianças, para que elas possam ter uma nutrição mais adequada, que vai potencializar a aprendizagem delas. Programa de apoio às famílias no acompanhamento escolar das crianças, porque isso também vai ajudar no sentido mesmo de melhorar a aprendizagem dessas crianças e desses adolescentes na escola. Agora, olhem lá no ensino médio, a matemática no ensino médio. 9% dos adolescentes chegaram à 3ª série do ensino médio com aprendizagem adequada de matemática para essa faixa etária. É um desafio ou não é? É um desafio enorme, do tamanho do Brasil que a gente tem pela frente. E você pode contribuir com isso, tá ok? Agora, esse número que é ruim, o que está acontecendo com ele? Em perspectiva, o gráfico aqui mostra para a gente. Em 2007, a proficiência ela era bem menor. Em 2017, essa proficiência é bem maior. A gente está pegando aqui dos alunos de 5º ano com aprendizagem adequada, ao longo das avaliações, ao longo dos anos. Está melhorando, o gráfico aponta para cima. Ou seja, quando alguém fala que a educação está ruim, a gente tem que olhar que a educação está melhorando, a educação está ficando melhor, ok? E os números eles estão comprovando isso, tá bom? Tanto em língua portuguesa, aqui em vermelho, aqui em verde, quanto em matemática, a gente vê que está aumentando o nível de proficiência das crianças na escola, tá bom? Aqui dados do IDEB. Né? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é divulgado a cada 2 anos, é o principal indicador de qualidade da educação do nosso país. Todas as escolas colocam seus alunos na prova Brasil, eles têm que fazer essa prova, e também é avaliado o desempenho de proficiência desses alunos na prova, junto com a proficiência, ou seja, a aprovação dos alunos, o índice de fluxo desses alunos, ou seja, quantos alunos foram promovidos em cada ano, em cada série. Tá? Então, na hora que junta o rendimento nessa prova com o fluxo, você tem a nota da escola, a nota do município, a nota do sistema educacional. Então, essa nota do IDEB, que é muito divulgada, ela é uma nota da média na prova, do rendimento escolar e também da taxa de aprovação das crianças na escola. Quando a gente olha, e aí tem algumas críticas, né? Por exemplo, muita escola não melhora a qualidade, a nota das crianças não evolui, mas evolui o fluxo, ou seja, promove todo mundo, passa todos os alunos. E é óbvio que isso distorce o resultado, mas a gente também precisa comparar, além do IDEB, qual é o fluxo dos alunos, qual o desempenho dos alunos, na prova. Então, a nota da prova vai dar para a gente uma dimensão de se a qualidade de educação está melhorando ou não, que é a chamada proficiência, em português e matemática. Tudo bem? Deu para entender? Então, quando a gente olha, o que é importante observar aqui é o seguinte, nos anos iniciais do ensino médio, né, a gente tem um comparativo entre os números do Brasil e das redes municipais brasileiras. Olha lá, as redes municipais elas estão abaixo da média do país.
Então, é nos municípios que está o maior desafio. É nas escolas dos municípios que a gente tem que atuar para tentar resolver esse problema. Por isso que é importante que você olhe para a escola do seu bairro, para a escola onde você estudou. Principalmente, pensa assim, a escola em que eu estudei, será que eu posso fazer alguma coisa lá para ajudar a melhorar a qualidade? Com certeza pode. Vai até a escola, busca saber que tipo de ações estão sendo desenvolvidas lá, desenvolve algum tipo de projeto com eles. A IESEC, ela tem muitos projetos que são feitos no mundo inteiro para tentar melhorar a educação no mundo inteiro e no Brasil também. E é possível você se empenhar em projetos como esses, tá bom? Olha lá, mas aqui a gente vê, né, em 2005 os números eram baixos, a nota no IDEB das escolas que tem alunos nos anos iniciais, ali do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, tá bom? A nota era 3,8 e 3,4 e ela evoluiu para 5,8 e 5,6. E nos anos finais, no nono ano, quando a gente pega lá a prova do nono ano, Brasil e municípios, olha lá, era menor ainda, era 3,5 e 3,1, e ela evoluiu para 4,7 e 4,3. A evolução aconteceu. O fluxo está mostrando que a educação está melhorando, mas a gente precisa acelerar essa velocidade. Por isso que não dá só para a gente ficar esperando o que as escolas estão fazendo, mas é importante também que a sociedade ponha a mão nessa questão e vá lá e arregace as mangas para ajudar a melhorar as escolas. Aqui a gente vê um mapa do Brasil em 2005 e em 2017 o nível de proficiência. O vermelho é o nível mais baixo e o verde é o nível mais alto. O que está acontecendo que a gente vê nesse mapa? Nos anos iniciais, o objetivo está sendo alcançado, a educação está melhorando. E nos anos finais? Também, só que num ritmo mais lento. Então, onde eu posso atuar com força? Nos anos finais do ensino fundamental, eu tenho mais identidade para projetos com crianças e adolescentes com 12, 13, 14, 15 anos. Legal. Mas tem desafios também com as crianças de 0 a 5 anos, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Eu vou pular um pouquinho aqui para falar para vocês agora da educação infantil. Né? Onde está um dos grandes problemas, né? Como eu falei, ali a gente viu que é possível a gente atuar em projetos que estão lá nas fases mais avançadas da educação, né? Não falamos ainda dos jovens no ensino médio, eu estou focando muito nas crianças, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental. Agora vamos voltar lá para 0 a 5 anos, as crianças de 0 a 5 anos, que a gente chama de educação infantil. A educação infantil ela tem grandes problemas. Quais são eles? Os três grandes níveis de problemas que a gente tem na educação infantil. Infraestrutura e materiais pedagógicos. Nós precisamos de melhorar a infraestrutura e os materiais pedagógicos para as crianças que estão nessa fase da educação. Também melhorar a preparação dos profissionais, motivar esses profissionais e dar condições de trabalho para eles. Então, é possível também desenvolver atividades que visem a melhorar a autoestima desses profissionais, a melhorar a formação desses profissionais, a qualificá-los melhor para o trabalho, em termos mesmo de acesso à tecnologia, de acesso às novas tecnologias da educação, para que as aulas possam ser mais dinâmicas, para que as aulas possam atingir com mais plenitude os objetivos de aprendizagem. E também uma articulação intersetorial, projetos de assistência, projetos de saúde associados a projetos educativos. Então, as pessoas que estão estudando, por exemplo, na área da saúde, em odontologia, em fisioterapia, em terapia ocupacional, podem desenvolver projetos que vão melhorar os sistemas educacionais? Podem. E se você olhar para a primeira infância, tem muitas oportunidades de atuação, de articulação e de melhoria da qualidade, se você puder atuar. Agora aqui um gráfico que é feito com dados do Instituto Ayrton Senna e que foi feito pelo economista Ricardo Paes de Barros, que tem estudado muito o tema da educação no Brasil. Esse gráfico ele mostra para a gente o seguinte: se eu pegar investimentos educacionais, esforço, recurso, enfim, horas de trabalho na educação infantil, qual é a resposta que me dá o investimento que eu faço? Olha como a curva do gráfico ela é mais rápida. Em menos tempo, aqui eu tenho o eixo do tempo e aqui eu tenho o eixo do investimento. Se eu investir mais no início, o resultado ele é mais rápido e ele se prolonga ao longo do tempo. Eu tenho uma manutenção de resultado ao longo do tempo. Quanto mais tarde eu invisto, menor é a velocidade de resultado e o prolongamento desse resultado também é menor. Ele tem uma queda de resposta, a resposta é menos duradoura. Então, vamos pensar. Se eu tiver que fazer algum tipo de trabalho de suporte, de apoio, de melhoria da qualidade na educação, onde que é mais fácil eu investir? O meu tempo ou o recurso que eu tenho? Ele vai me dar um resultado mais rápido se eu investir mais cedo, nas idades mais tenras,
ok? De 0 a 5 anos, o resultado é mais imediato. Se eu for investir com crianças de 5 a 10 anos, esse resultado ele vai ser menor. Se eu for investir em adolescentes, o resultado ele vai ser mais demorado e ele vai demorar e ele também vai se prolongar por menos tempo. Essa é uma dica importante para quem está olhando para a educação e pensando como eu posso ajudar. Olha lá para baixo, olha para 0 a 5 anos. Lá está precisando muito de apoio e o teu apoio vai ter uma articulação importante para a vida dessas crianças, porque é para a vida mesmo. Olha como a curva mostra, como se prolonga, né, essa aprendizagem e esse investimento, ele vai dar um resultado ao longo do tempo. No ensino fundamental, onde estão os problemas, né? Onde eu posso ver oportunidades de atuação? Infraestrutura adequada e agradável. As escolas não são adequadas, não são agradáveis. Então, vamos pensar mutirões que possam melhorar a infraestrutura das escolas, tornar as salas de aula mais agradáveis mesmo, do ponto de vista da sua arquitetura, do ponto de vista do seu visual. Intervenções nessas salas de aula podem ajudar a melhorar a qualidade da educação? Com certeza. Metas de aprendizagem claras e currículo bem definido, ajudar participando dos conselhos de escola, definindo qual o tipo e o modelo de currículo que pode ser apresentado para os jovens na sua formação. Material escolar adequado, ajudar para que as crianças e jovens tenham esse material escolar à disposição, materiais de uso que são necessários para muitas famílias, onde as prefeituras cedem esse material, mas nem sempre eles são suficientes para que as crianças prossigam ao longo do ano inteiro estudando e aprendendo. Então, mutirões que levem esses materiais e disponibilizem esses materiais para as crianças. Um uso pedagógico das avaliações, avaliação de processo, contribuir na análise de dados das avaliações. As escolas muitas vezes promovem avaliações, mas elas não têm como tabular os dados, fazer planilhas, fazer programas para que as notas das provas dos alunos possam apresentar resultados e mostrar para onde que a educação tem que caminhar, onde tem pontos de intervenção que são necessários. Notem que tem muito professor que não sabe nem usar o Excel, que não sabe nem usar uma planilha, não sabe usar um Access. E se você tem o domínio disso, se você sabe lidar com isso, você pode ajudar muito contribuindo para fazer essa análise desses dados, dessas avaliações educacionais que são feitas nas escolas. Programas de reforço e recuperação, como eu já falei algumas vezes aqui, se você puder ajudar a estruturar programas de reforço para aqueles alunos com maior dificuldade de aprendizagem, ou mesmo programas de recuperação para os alunos que não têm conseguido um bom resultado nas aprendizagens, você vai estar contribuindo muito para superar a deficiência das escolas e melhorar esses resultados que elas entregam. E preparar professores preparados e motivados. Obviamente que aqui a gente tem que ter política de remuneração, política de qualificação, mas já pensaram na possibilidade de universitários preparando cursos para ensinar professores a como otimizar o seu tempo de aula, como usar a tecnologia na sala de aula, como preparar uma dinâmica de aula diferenciada, melhor, alunos de psicologia, alunos de terapia ocupacional, alunos de faculdades de engenharia, que podem ajudar muito a melhorar a qualidade da aula das crianças, trazendo novas formas de abordagem dos conteúdos, dos conhecimentos que estão surgindo na ciência, para que a gente possa desenvolver uma aula cada vez melhor. Então, não é só direcionar o esforço para as crianças, é também poder direcionar o esforço para os professores. E na gestão escolar profissional e focada na aprendizagem. Muitos diretores perdem muito tempo organizando a burocracia da escola. Então, alguns programas também de suporte, de apoio, podem ajudar nesse sentido. Hoje em dia tem muita verba que é distribuída para as escolas para que elas possam usar essas verbas na necessidade real de manutenção da aprendizagem das crianças. Mas muitos professores que ocupam um cargo de direção não têm formação em gestão escolar. E esse é um problema grave que a gente precisa superar. Tá? Vamos olhar aqui, ó. 69,5% dos municípios brasileiros têm diretores escolares que são escolhidos apenas com base em indicação política. Olha que problema. Aí você diz assim, tem que mudar isso aí. Tem que mudar isso aí, mas não mudou. Então, como você pode atuar? Por exemplo, criando um curso para ensinar o gestor, o professor que foi nomeado, ou essa indicação política que está lá na direção de uma escola, como ele pode ser um bom gestor. Alunos de cursos de administração, de contabilidade, para ensinar sobre contabilidade pública, como fazer uma cotação de preços, como documentar isso, para depois na prestação de contas do dinheiro que chegou na escola, por exemplo, o Programa de Desenvolvimento, Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, ele manda dinheiro todos os anos para as unidades escolares, e às vezes
diretores, eles perdem a verba do ano seguinte porque eles não souberam fazer a prestação de contas do dinheiro que receberam no ano anterior. Gastaram certinho o dinheiro, mas não fizeram a prestação de contas adequadamente. Olha uma oportunidade boa de ajudar a direção das escolas aí, de você organizar essa parte contábil, de fazer os balanços, enfim, isso vai livrar o diretor de um trabalho que ele tinha que ficar ali horas e horas e horas fazendo e que ele não está pronto para isso, ou você ensiná-lo a fazer em menos tempo, ou você ajudá-lo a fazer para que ele possa pegar o tempo dele e focar na questão mesmo da melhoria da aprendizagem dos alunos, dando apoio pedagógico para os professores e para os profissionais que estão na sala de aula. Tá, ok? Mas a população também tem um papel importante de conscientização, né? Vejam que a população concorda plenamente, essa é uma pesquisa que foi feita pelo IBOP, junto com a Confederação Nacional da Indústria. A pergunta era, o diretor deve ter uma formação específica para a gestão da escola? Olhem como a maioria das pessoas responde que sim. 79% concorda plenamente, 14% concorda em parte. Só que quase 70% dos diretores de escola são nomeados politicamente. Esse é um absurdo do Brasil que a gente precisa enfrentar. E os professores também concordam que a gestão escolar tem que ser profissionalizada. Então, esse é um problema muito bom que pode ser colocado para você como um desafio com o qual você pode contribuir. Agora, se a gente olhar o Todos pela Educação, que é o material que eu estou usando aqui para esse webinar que a gente está trabalhando, ele fala da questão mesmo da resolutividade disso. Né? Como é que a gente vai resolver isso? Né? Transformar em nível de sistema educacional é muito difícil. E muita gente fica imaginando que vai ter uma bala de prata para resolver esse problema. Né? Que você vai dar um tiro e que uma decisão vai mudar tudo isso. Não existe bala de prata, ok? Não há essa bala de prata. Tá bom? Michael Fullan, em 2009, no Large Scale Reform Comes of Age, ele diz que é o efeito da interação entre diferentes medidas que vai conseguir produzir um impacto substancial. Ou seja, precisamos de políticas, precisamos de profissionais, precisamos da sociedade, precisamos do setor produtivo e precisamos de vocês, jovens, que estão aí sedentos, cheios de energia para fazer algum tipo de intervenção que possa contribuir para melhorar esse cenário, para que tudo isso dê certo. Não vai ser uma medida apenas que vai conseguir produzir um resultado. São medidas sistêmicas, ok? A gente pode pensar em articulação. Olha esse desenho, também de elaboração do Todos pela Educação, como ele mostra para a gente a possibilidade que a gente tem para pegar todos aqueles itens que eu falei, de onde é possível atuar e juntá-los de uma forma sistêmica. Vamos lá. A gente pode pensar na infraestrutura adequada e agradável, nas metas de aprendizagem clara e num currículo bem definido e no material escolar adequado. Olha aqui como a gente pode trabalhar de maneira sistêmica. O material escolar adequado nos leva a uma formação continuada, a um uso pedagógico das avaliações e a programas de reforço escolar, que vão motivar os alunos para aprender e que vão também motivar os professores a se prepararem mais para trabalharem com alunos mais motivados. É um círculo virtuoso de aprendizagens, tá certo? Que vai aqui por fora permitir que a gente tenha também uma gestão escolar focada na aprendizagem e profissionalizada. Esse seria um sistema perfeito, onde nós temos vários itens aqui com os quais cada um de nós pode lidar e onde cada um de nós pode atuar para que a gente possa ter um sistema educacional ainda melhor com a participação de todos. Sobral, que é uma cidade no estado do Ceará, olha o resultado de Sobral. A rede municipal de Sobral saiu de um IDEB 4 em 2005 para um IDEB 9,1 em 2017. Tem uma progressão no Brasil inteiro, ok? A rede municipal do Brasil inteiro, é o azul. Tem uma progressão da rede total do estado do Ceará, que melhorou mais do que a média brasileira, está acima da média brasileira, tá certo? Mas a rede municipal de Sobral, o município de Sobral, foi a 9,1. Gente, qual foi o milagre que Sobral fez? Exatamente isso. Sobral fez um sistema onde a sociedade participa ativamente das medidas educacionais nas escolas municipais. Por isso que eu peço a vocês que olhem com muito carinho
para a possibilidade de desenvolver projetos nas escolas dos municípios, do seu município, da escola onde você estudou. Se você puder desenvolver algum projeto, algum trabalho nessa escola, com certeza você vai ver os índices educacionais chegando lá em cima. Porque não dá para a escola se isolar, não dá para a escola se fechar e trabalhar apenas com o que ela tem lá dentro. É necessário que a sociedade adentre esses espaços escolares e contribua para que esses resultados possam acontecer, como a gente vê no município de Sobral acontecendo. Então, é possível, sim. Não tem uma bala de prata, mas é possível, sim. E qual é o papel dos políticos com mandato nesse processo? Blindar a gestão escolar em relação a clientelismos. Então, quando vocês forem pensar em política, pensem em políticos que também olham para esse problema com esse olhar de que a educação ela precisa ser protegida dos interesses políticos, que escolham secretários de educação que tenham capacidade de liderança e que montem suas equipes que tenham conhecimento técnico para a gestão pública, que deem continuidade às políticas de sucesso que foram implementadas pelas gestões anteriores. A gente não pode olhar para a política pensando assim, vai entrar um lá e vai mudar tudo porque está tudo errado. Não, tem muita coisa que está certa e isso precisa continuar. Então, na hora que você for num processo político de identidade com alguém, pense nessa questão direta, mais objetiva, de que as políticas boas precisam continuar, que exijam a implantação de ações que sejam respaldadas por evidências, por números, por comprovação de que o investimento público vai dar resultado. Se você tem uma boa ideia, mas ela ainda não foi testada, ela não pode ser aplicada em todas as escolas. Por isso que é importante a participação da sociedade. Vamos pensar num projeto educativo que você desenvolva numa escola e que surta resultado naquela escola. Ele pode ser replicado em outras? Sim. Agora, se eu pego aquele resultado daquela escola e já saio aplicando em todos os lugares como se fosse a bala de prata, não vai dar certo. Então, é necessário que a gente tenha cases, que a gente tenha momentos, que a gente tenha exemplos e que eles sejam evidenciados pelos resultados apresentados para que eles possam ser replicados em outros lugares. Por isso é muito importante a participação da sociedade. E também que eles estejam prontos, né, os políticos, para resistir para enfrentar a resistência aos processos de mudança. Assim como você também tem que enfrentar esses processos de mudança com uma coragem muito grande, porque a resistência à mudança é muito grande, né? Dar o primeiro passo sempre é mais difícil. O primeiro passo sempre é o mais desafiador, é o mais importante. Então, dê o primeiro passo rumo às escolas, entre nas escolas, porque a população quer. A população quer que a escola mude, que a educação mude, e que esses objetivos de melhorar qualidade, equidade, inclusão, que as pessoas aprendam ao longo da vida, que isso seja alcançado. Essa é uma pesquisa que foi feita também pelo IBOP, né, em que se mostra que 34 a cada 100 brasileiros avaliam a qualidade do ensino fundamental público como boa ou ótima. 89% concordam que o ensino de baixa qualidade prejudica o desenvolvimento do país. Devia ser 100%, mas só 89% concordam com isso. 77% concordam que governos não possuem comprometimento necessário com a qualidade da educação. Daí, olha, que mais uma oportunidade. Se os governos não são suficientemente comprometidos, cabe à sociedade também tomar parte nesse processo. Não dá para a gente ficar esperando que os governantes resolvam tudo. A gente tem que fazer alguma coisa. E esse empreendedorismo social, principalmente iniciado por projetos de juventude e que vocês podem tomar parte, é fundamental. É fundamental para a gente enfrentar isso e para a gente ter uma melhoria da qualidade como um todo, tá bom? E aqui a gente vê que 81% concordam que o dinheiro é mal usado, o dinheiro é mal gasto, o dinheiro não atende à necessidade de melhorar a qualidade da educação. Agora, a questão do dinheiro, a gente pode exercer o controle social dos investimentos. Então, vocês também, como cidadãos, têm a obrigação e com clareza, né, porque o portal da transparência dá acesso aos gastos na educação, acompanhar os contratos que são feitos, que é muito dinheiro que é investido na educação brasileira. Agora, se esse dinheiro não está transformando a educação numa velocidade ainda maior, porque a educação está melhorando, mas ela poderia melhorar ainda mais, né? Se não está acontecendo isso, é porque a gente não está fiscalizando adequadamente. Então, você também pode criar projetos para fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Isso vai ser também fenomenal, fantástico, vai dar uma contribuição enorme para que a gente possa observar se o dinheiro está sendo bem gasto ou não.
Entenderam? E isso é possível acompanhar através do portal da transparência das cidades, dos municípios, através da apresentação de prestação de contas das associações de pais e mestres, das unidades escolares. Isso é importantíssimo, porque, como eu falei, o dinheiro chega na escola e nem sempre ele é gasto e aplicado, investido adequadamente. Tá bom? Eu vou direto para o final, para a parte de como você pode contribuir para melhorar a educação brasileira e participar desses projetos de empreendedorismo social já existentes, ou mesmo para que você se inspire em criar algum tipo de abordagem em que você possa estar mais presente na escola, como eu falei, com um exemplo, né, e dar suporte para melhorar esse sistema educacional brasileiro, para que a gente atinja os objetivos traçados, as metas traçadas no objetivo número 4, que é o que trata da educação de qualidade. Eu coloquei aqui algumas possibilidades. Na primeira infância, com desenvolvimento de materiais pedagógicos, um tempo disponível para atividades lúdicas com as crianças e também a criação de mecanismos que permitam o estímulo à criatividade das crianças. Eu coloquei algumas imagens aqui para vocês entenderem como vocês podem fazer isso. Então, vamos pensar. Procurar uma escola em que você possa fazer uma intervenção para criar espaços lúdicos com materiais recicláveis, que você possa estar presente nessas escolas, dedicando algum tempo disponível para desenvolver atividades mesmo de movimentação com essas crianças, de apoio a elas, contação de história, desenvolver projetos de teatro, de música, onde você possa criar artisticamente alguma atividade lúdica para desenvolver com as crianças, ou mesmo participar de atividades que são desenvolvidas como essa, né, que foi feita num espaço público, com atividades usando materiais recicláveis, recebendo crianças para dias de lazer ou coisas parecidas. Claro que os projetos de maior continuidade têm maior repercussão, mas se você não tem tanto tempo livre, você pode sim se envolver com outros jovens para criar atividades lúdicas na praça do bairro em que você mora, para chamar essas crianças para algumas atividades de conscientização, por exemplo, ambiental, né, com uso consciente, o consumo consciente ou uso adequado dos materiais que são, entre aspas, considerados lixo e que podem ser transformados em brinquedos para desenvolver atividades com as crianças. Então, tem muita possibilidade aí para você poder trabalhar com essas crianças. E no ensino fundamental, o desenvolvimento, por exemplo, de aplicativos para o ensino remoto. Eu vou mostrar 2 exemplos que estão funcionando muito bem agora, nesse período de isolamento social, que são 2 projetos que receberam, inclusive, um financiamento de fundações que têm dinheiro disponível para bons projetos na área da educação, como é o caso da Fundação Lehman e outras, né? Mas você pode também, se você não tem essa competência, né, de desenvolver softwares ou coisas assim, você pode desenvolver outros tipos de programa, como eu citei ao longo desse webinar, tá certo? E que eu estou resumindo aqui no final. Apoio a programas de reforço escolar, projetos de apoio psicológico a alunos e pais. Olha que importante isso. Rodas de conversa, rodas de diálogo, trazer a experiência de lugares onde esse tipo de diálogo deu certo para melhorar e efetivar a aprendizagem, que pode estar muito bloqueada por conta de problemas de relacionamento nas famílias, desenvolvimento de atividades complementares com os alunos para ampliar a jornada escolar, uma atividade física, uma atividade lúdica, ou mesmo uma atividade de reforço escolar com grupos de jovens, com grupos de crianças em espaços dentro dos bairros ou mesmo na própria escola, e até mesmo desenvolver materiais e jogos pedagógicos. Uma coisa que é muito legal que você pode fazer é, por exemplo, criar jogos pedagógicos com material reciclável, fazer jogos de cartas, jogos de memórias, mapas em quebra-cabeça, materiais que podem ser feitos com qualidade e que você possa doar para as escolas para que elas possam usar nas atividades com os alunos, ou até mesmo ensinar os alunos a fazerem isso, para fixação de conteúdo, para fixação de matérias e para aprendizagem mais lúdica, né? Materiais de matemática, materiais de geografia, jogos de história, materiais de ciências, kits de experiência científica que vocês podem ajudar a desenvolver e levar isso para salas de aula para que as crianças aprendam. Já pensaram em criar um modelinho de aula de 10 minutos, onde você possa ir numa escola pedindo autorização para os professores, ir lá e fazer um jogo de matemática de 10 minutos com aquela turma, para quebrar o ritmo daquela aula, que às vezes é uma aula mais monótona do professor, e você, jovem, está chegando ali e está se colocando 10 minutos em cada sala de aula, uma manhã onde você vai passar em várias salas de aula para ensinar alguma coisa que seja interessante para aqueles alunos dentro da ótica de aprendizagem deles.
São coisas assim que podem fazer muita diferença. Ou mesmo que você dedique seu tempo para algumas atividades fora do horário de aula dessas crianças. Eu trouxe aqui 2 exemplos. O Aprendizap, que você digita lá, aprendizap.com.br, ele é um aplicativo que foi desenvolvido para que no período da quarentena as crianças possam estudar usando o WhatsApp. É claro que milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Milhões de brasileiros não têm acesso a essa possibilidade tecnológica. Mas existem aqueles que têm. Então, é possível, sim, a gente levar essa aprendizagem dessa maneira. Mas para os que não têm, como é que você pode fazer? Você pode perguntar nas escolas de que maneira que você pode contribuir para fazer a busca ativa de alunos que não estão conseguindo ter acesso aos materiais de aprendizagem, para poder, por exemplo, levar as folhas impressas pelas escolas até a casa desses alunos e fazer uma orientação presencial para que o aluno possa ter a condição, por exemplo, de compreender um determinado conteúdo, uma determinada atividade que ele vai desenvolver. Olha que coisa genial, que coisa incrível. Grupos de jovens que podem escolher 4, 5 famílias do seu próprio bairro e ir até a casa dessas crianças para ensinar essas crianças a como fazer atividade. Eu tive essa experiência ontem. Aqui com um funcionário que trabalha no edifício que eu moro, o filho dele não teve acesso tecnológico à aula. O que eu fiz? Eu peguei a aula disponibilizada pela escola, imprimi e ensinei a criança, mostrei para a criança como é que ela vai fazer essas atividades ao longo da semana. E vou acompanhando ela no reforço escolar, que é fora do horário da aula, evidentemente, mas em casa para que ela possa aprender aquilo que a escola, infelizmente, nesse momento não está conseguindo ensinar para ela. E um outro aplicativo é o Simplifica. Esse aqui ele cria ambientes de aprendizagem, até mesmo no Google Classroom, no Google Sala de Aula. E eles também podem enviar esse material de aprendizagem para os alunos. Então, aqui você tem o material desenvolvido para o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, dentro já dos objetivos de aprendizagem estabelecidos pela legislação educacional brasileira. É um material preparado por professores especialistas e que vocês podem se apropriar disso para poder trabalhar o reforço do conteúdo de escola, o reforço de conteúdo dos alunos, mesmo quando acabar esse período de pandemia em aulas de reforço escolar. Então, professor, eu gostaria muito de ajudar, mas eu não sei como. Eu não tenho como preparar o material porque eu não sou pedagogo. Existem pedagogos que estão preparando esse material. Você precisa apenas se apropriar dele para poder ajudar essas crianças do nosso país inteiro a aprenderem mais e a aprenderem melhor. Dessa maneira, gente, a gente com certeza vai conseguir atingir uma condição de aprendizagem melhor para os nossos alunos e conseguir atingir as metas que estão estabelecidas para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que é a qualidade da educação. E eu trago uma frase do mestre Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Lembrem-se, menos armas, mais escolas. Não existe uma bala de prata. Nós vamos conseguir vencer os desafios da educação com lápis, com caneta e com muita criatividade e a participação de vocês. Eu sou o professor Walter Batista, aqui estão os meus contatos, Facebook, YouTube, as redes sociais e também o WhatsApp, para se você quiser mandar alguma mensagem para mim, eu estarei à tua disposição. Espero que a gente tenha conseguido transferir de maneira adequada as informações necessárias e que vocês consigam se inspirar para ajudar a melhorar a educação do nosso país. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.